Então, como eu estava falando, né? Então, a gente vai entender, né, como que uma molécula ela repassa as suas informações ao longo das gerações e ao longo do ciclo celular, né? E para isso a gente precisa entender o dogma da biologia molecular. É interessante a gente perceber também que é a partir desse dogma que a gente consegue compreender, né, como que o material genético que está dentro de um núcleo vai interferir no fenótipo de um indivíduo. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? A primeira coisa que acontece, né, todo evento muito simples, o primeiro evento que acontece em um indivíduo, né, é a replicação. Né? A partir do momento em que ocorre a fusão dos núcleos, formando, portanto, o zigoto, aquela célula que é única, ela tem que se multiplicar e formar um indivíduo cheio de complexidades, com tecidos, com células e cada um com suas funções bem diferenciadas. E tudo isso surge de uma única célula. E, para que isso aconteça, uma premissa é extremamente importante: a replicação. Então, a replicação nada mais é do que fazer uma cópia do material genético, né, dessa célula antes da divisão. Então, vocês aprenderam que o zigoto ele se multiplica por sucessivas divisões mitóticas, né, e que a partir da necessidade, a partir que o indivíduo vai se multiplicando e da organização dessas células, né, ela começa a ter o processo de diferenciação e aí formar os diferentes tecidos. No caso, aqui, o que a gente está falando é um pouquinho antes da divisão celular. Não sei se vocês lembram do ciclo celular, mas existe o que a gente chama de fase S. Vê se ainda lembra como é que a gente desenha o ciclo celular. Existe a fase mitótica, a fase passa na minha cara esse desenho aqui, né? Fase S, G e G. Oh, shit. Enfim. Sim, aqui é para ser um ciclo celular muito mal desenhado, viu, gente? Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, existe a fase de divisão propriamente dita, que é a fase de mitose, né? E existe a fase S, que é a fase de intérfase. É nessa fase de intérfase aqui, antes de entrar em mitose, que ocorre um evento que a gente lá quando a gente estuda mitose e meiose, a gente chama de duplicação dos cromossomos. Mas o que é a duplicação dos cromossomos? Nada mais é do que um processo de replicação do material genético. Só para contextualizar vocês, a ideia era essa. Tá? Então, quando ocorre a replicação do material genético, portanto, o material genético, o que era X, passa a ter 2X. Né? Esse processo é extremamente importante para o processo de divisão celular. Mas a célula, ela só vai entrar em replicação quando ela tem necessidade disso. Se ela não está em replicação, ela vai estar fazendo a transcrição. E o que é essa transcrição? É pegar aqueles genes e transcrevê-los em RNA. É interessante a gente lembrar que
A replicação é um evento que ocorre em todo o genoma. Todo o genoma. E aqui é interessante a gente falar que é genoma nuclear, ou material genético que está no núcleo, tá? Material genético que está no núcleo. O material genético que está no citoplasma, na mitocôndria e no cloroplasto, ele sempre se replica todas as vezes que essas organelas se multiplicam. No caso aqui, a gente está falando do núcleo celular. Então, toda vez que vai ocorrer uma replicação, portanto, ocorre uma duplicação de todo o material genético que existe no núcleo, certo? Ou de todos os cromossomos, vamos dizer assim. E aí, quando a célula não está em replicação, ela está em transcrição, ou seja, ela está exercendo a sua função tranquilamente. Se é uma célula nervosa, ela está transmitindo impulsos. Né? Se é uma célula de tecido, ela está fazendo energia, gerando energia para os movimentos. Enfim, se é uma célula lá ligada a degradação de uma determinada molécula, sei lá, a degradação da glicose, ela vai estar sintetizando enzimas para degradar a glicose. Enfim, se ela não está em divisão, ela está exercendo a sua função. E aí é interessante a gente lembrar que o processo de transcrição, ele não ocorre em todo o material genético. Ele só ocorre naqueles genes que são importantes para aquele tecido. Por exemplo, eu espero que a gente tenha a sensibilidade de imaginar que os genes que atuam numa célula nervosa são genes diferentes daqueles que atuam numa célula do fígado. Embora sejam duas células de um mesmo organismo e, portanto, tenham a mesma constituição genética, mas o processo de diferenciação, né, levou essas células a exercerem funções diferentes. É como vocês aqui. Hoje, nesse momento, vocês estão exercendo a função de estudante, mas em outro momento, com a mesma carga de conhecimento que vocês têm, você exerce a função de professor, né? Eu sei que alguns de vocês são professores. Então, assim, é basicamente isso que acontece com as células. Vai exercer uma função diferente, então ela requer genes diferentes, tá? E aí, é interessante que para a transcrição não são todos os genes, somente aqueles genes que é importante para a funcionalidade da célula. Bom, e aí a gente tem alguns tipos de RNA. O RNA transportador, obviamente, que é extremamente importante, porque é ele que transporta os aminoácidos para os ribossomos, para ser sintetizado em proteína. O próprio RNA ribossômico, que faz a estrutura do ribossomo, e o RNA mensageiro, que tem a sequência de nucleotídeos que vai determinar qual é a sequência de aminoácidos. Obviamente que os três RNAs estão intimamente ligados com o que a gente chama de ribossomo. O próprio ribossomo nada mais é do que uma junção de duas moléculas de RNA ribossomo. Uma vez esse complexo montado, que complexo? O RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador, a gente tem o evento da tradução. E, portanto, essa tradução nada mais é do que você pegar a sequência de aminoácidos e alinhá-los e formar, portanto, a proteína. Então, veja que a gente tem três coisas interessantes: a replicação, a transcrição e a tradução. Certo? Então, a replicação nada mais é do que um processo semiconservativo. Gente, eu não vou entrar em detalhes nessa teoria da semiconservação, tá? Porque aí existiram várias teorias bem antes de se estabelecer isso.
Curiosidade, vocês entram aí no YouTube, pegam um vídeo, pegam um materialzinho curto e vocês vão ler. Porque no final das contas, eles vão só dizer que antes da gente aceitar que o processo é semiconservativo, existiam outras teorias. Bom, é um processo semiconservativo, pois cada uma das moléculas recém-formada conserva uma das cadeias da molécula que originou e forma uma cadeia nova, complementar ao seu molde. Então, nessa figura aqui, nós temos o exemplo de um genoma bacteriano, né? De um genoma bacteriano, que é, portanto, opa, genoma bacteriano e aqui um genoma eucariótico, tá? Então, o genoma bacteriano, ele tem algumas particularidades, né? Ele é circular, ele é menor, ele é bem mais fácil de ser trabalhado do que um genoma eucarioto. Então, se você prestar atenção, ocorre uma coisa chamada de, na figura aqui, tem uma coisa chamada de origem de replicação aqui no genoma bacteriano. Então, essa origem da replicação geralmente é uma região onde a gente encontra uma frequência muito grande de ADN. Por que que na origem da replicação ocorre uma alta frequência de adenina e timina? Me molhei toda. Tem alguém aí, gente? Tem sim. Professor, será que não está cortando, não? Tá cortando. Como é? Alô? Professor? Oi? Alô? Oi, será que não está cortando um pouco? Não sei, às vezes fica o senhor sem falar e depois volta. Não sei se é isso. Talvez, mas vocês pegaram o meu questionamento? A minha pergunta? Não. Não. Ah, então deve estar cortando mesmo. Vocês ouviram até que parte? Nossa senhora, peraí, gente. Você não me avisou. Eu ia mandar mensagem agora, não. Tá. Acabaram de chegar. Agora que o rapaz da internet chegou. Ah, tá certo. Deixa eu tentar usar meu 4G aqui para ver se funciona. Oh, gente.
Oi, gente. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Enquanto eles estão ali tentando consertar, eu vou ver se o meu 4G segura as pontas para nós. Então, ó, eu estava falando para vocês que nesse genoma do indivíduo eucarioto, aqui, né, que tem eucarioto não, procarioto, que aí a gente tem o cromossomo bacteriano, né? Eu falei que tem a origem de replicação. E aí, essa origem de replicação, ela tem uma sequência muito repetitiva de adenina e timina. E aí, com base nessa afirmação, eu perguntei, alguém saberia me dizer o porquê que na origem da replicação existe uma sequência repetida de adenina e timina? Não sei porque está formando. Ah, não sei. Tem a ver com a ligação das bases nitrogenadas. É aquelas duas ligações da adenina e da timina? Exatamente. É mais fraca. Trifosfadoadenosina. Exatamente. A ligação da timina com a adenina são só 2 pontes de hidrogênio. E da citosina com a guanina são 3 pontes de hidrogênio. Então, preciso de muito mais energia. Então, a origem da replicação é uma origem onde as ligações entre as duas fitas de DNA é mais fácil de serem rompidas, certo? E aí, é interessante a gente observar que em um cromossomo bacteriano vai existir somente uma origem de replicação. E aí ocorre a origem da replicação, as fitas de DNA se separam, e aí existe a formação de uma coisa que a gente chama de forquilha de replicação. Então, se você prestar atenção aqui, ó, nós temos uma forquilha, e aqui nós temos outra forquilha. E, portanto, cada forquilha ela vai andar em direções opostas, uma no sentido da direita e outra no sentido da esquerda, certo? Até se encontrarem no final, como está mostrando aqui a figurinha, certo? Bom, isso é o processo de replicação no indivíduo procariante. Aqui é no cromossomo eucariótico, né? E aí no cromossomo eucariótico, é interessante a gente lembrar que ele é maior e muito mais complexo, né? Até mesmo devido a sua organização em cromatina, nucleossoma, aquela coisa toda. E aí, por essa complexidade, pelo tamanho, ele tem uma coisa chamada de várias origens de replicação. Então, nesse esqueminha aqui, nós temos um cromossomo, e esse cromossomo ele tem vários pontos ou várias origens de replicação, certo? Cada origem de replicação dessa vai dar origem ao que a gente chama de bolha de replicação, que é isso aqui, o que vocês estão vendo. Cada bolha, por sua vez, vai ter 2 forquilhinhas, certo? E essas bolhas vão crescer em sentidos opostos. Então, essa bolinha encontra essa outra bolinha aqui, tá? Lembrando que o azul escuro significa que é a fita parental, ou também chamada de fita molde, e o azulzinho claro significa que é a nova fita ou a fita filha, certo? E aí, à medida que vai ocorrendo a replicação, essas bolinhas vão se encontrar. No final, essas bolinhas se encontram, né? E aí eu vou ter 2 fitas de DNA, né? Com igual conteúdo, da mesma forma, com a mesma informação e tudo. Só que com uma pequena diferença. Essa fita aqui, ela tem
uma fita parental e a fita nova, e a outra também. Então, essa forquilha de replicação, né? O que é essa forquilha de replicação? É interessante a gente saber que uma estrutura igual a essa aqui, ó, é complementar aqui do lado, certo? Então, o que é que nós temos? Isso aqui é uma fita dupla de DNA e ela está ocorrendo aqui constantemente uma quebra dessas pontes de hidrogênio, ou seja, separando as duas fitas. E a partir do momento que separa essas duas fitas, essa sequência de nucleotídeos que antes ligavam uma fita à outra, ela está solta. E aí é a hora em que uma enzima chamada de DNA polimerase chega, observa que na fita molde é um C, e aí ela vai interpretar que ali precisa de um G. E aí ela vem e adiciona um G sempre na extremidade 3'. Tá vendo aqui, ó? A extremidade 5' tá aqui. Isso significa que a extremidade 3' é aqui. Então, ela vai adicionar nucleotídeos nessa extremidade. Então, ela sempre, à medida que vai rompendo as pontes de hidrogênio, essa fita que está sendo formada vai dando sequência. Certo? A outra fita é a fita, ela, obviamente, é uma fita parental também, né? Mas ela tem um padrão de nucleotídeos adicionado aqui, é um pouquinho diferente do que vem aqui. Vou dizer o porquê. Olha, se essa fita aqui, deixa eu ver se eu consigo riscar. Se essa fita aqui, ela cresce nesse sentido, isso significa que essa outra cresce no sentido contrário. Certo? Então, a extremidade 3' está aqui, ó. Opa, esse negócio aqui vai ficar feio. Tem a extremidade 3' fica embaixo. Certo? Então, à medida que vai ocorrendo a quebra das pontes de hidrogênio, para essa fita aqui, ó, para esse conjunto, ele vai crescer continuamente, porque a extremidade 3' sempre vai estar livre. Agora, para essa outra fita aqui, a extremidade 3' nem sempre está livre. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, 3'? Teoricamente, é essa extremidade aqui que está pronta para receber. Teoricamente, não. É essa extremidade aqui, ó. Cadê? Computador. É essa extremidade aqui que está apta a receber nucleotídeos. Mas o que está livre é essa aqui, ó. Não é essa aqui, não é essa extremidade que está faltando aqui. Não é essa extremidade, não é esse vazio aqui dessa fita que precisa ser preenchido. Esse vazio aqui, ó. Sim. Então, aqui vai ter um evento, umas coisas diferentes que a gente vai já explicar como é que acontece, tá? Então, esse aqui é o famoso fragmento de Okazaki, tá? Essa parte aqui. Então, o que é que a gente tem? Nesse esqueminha aqui, azulzinho da direita, a gente vai ter o seguinte, que
antes das fitas de DNA se abrirem, existe uma enzima chamada de topoisomerases. Então, essa topoisomerases, ela é responsável por aliviar a torção na fita de DNA. Então, a fita de DNA, vocês já aprenderam que ela é fita dupla, como se fosse uma escada. Agora, vocês peguem essa escada e rodem as extremidades dessa escada em sentidos contrários, certo? E aí, quando você faz isso, você vai perceber que existe uma tensão muito grande a partir do momento que você vai quebrando as pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio estão semelhantes aí como se fossem os degraus, né? E aí, quem vai aliviar a torção desses degraus, né, dessa torção, é a topoisomerases. A enzima verdinha, que vocês estão vendo aqui bem no início da forquilha, é a helicase. Então, ela é a responsável por quebrar as fitas de DNA, né, as ligações. Que tipo de ligação é essa mesmo, gente? Que tipo de ligação? Isso, as ligações de ponte de hidrogênio. Então, é a helicase que quebra as pontes de hidrogênio, certo? Enquanto isso, essas fitas aqui, ó, estão soltas. E aí é uma coisa interessante. Ora, se elas estão soltas, não tem nada ligado a elas. Não tem nada ligado a elas. Então, a gente sabe que existe uma tendência delas se unirem novamente. Então, para que essa união não ocorra, aí a gente adiciona... A gente não, né? É adicionado umas proteínas SSBs, né? São proteínas que estabilizam, simples proteínas de estabilidade, tá? Tem um nomezinho mais específicos para elas, tá? Então, essas proteínas em branco que vocês estão vendo aqui, ó, nas fitas simples, ela impede que retorne a ligação por ponte de hidrogênio. E aí, para começar a adicionar os nucleotídeos, vem um primer. O primer, ele vai adicionar, eu não sei se todos vocês conseguem ver, mas aqui, ó, tem a fita molde em azul, aí tem o aparato rosa, certo? Que é a enzima primase, e aí tem uma estruturazinha aqui em vermelho. Essa estrutura em vermelho é o que a gente chama de primer. Então, a primase vem, adiciona este primer, e aí a gente consegue ver que neste primer aqui, ó, nessa extremidade, existe uma extremidade 3' que está livre. Logo em seguida, vai vir aqui uma DNA polimerase, e vai começar a adicionar primes nessa extremidade aqui, ó. Então, o que acontece? À medida que vai ocorrendo a quebra da ponte de hidrogênio, vai ocorrendo aqui a síntese contínua dessa fita dupla aqui que está começando a surgir, certo? Em compensação, na fita de baixo, ele vai ter a adição de um primer. Aí o primer, ele vai estar com a extremidade 5', não nesse sentido para a esquerda, mas sim no sentido para a direita. Então, essa fita sempre vai crescer nesse sentido. Nesse sentido aqui, deixa eu desenhar, né? Porque eu só falando aqui. Enquanto essa fita é contínua e cresce nesse sentido, essa fita daqui, ela é descontínua e cresce no sentido contrário. Ela cresce assim, certo? Então, quando a primase
ela adiciona um nucleotídeo. Aliás, quando ela adiciona o nucleotídeo, não, quando ela adiciona o primer aqui, ó, ela vai adicionar um primer aqui. Deixa eu tentar desenhar esse primer, né, aqui para vocês entenderem. Então, aqui, digamos que seja o primer, beleza? Então, a extremidade do primer que está apta a receber os nucleotídeos para complementar essa fita aqui vai ser a extremidade 3'. E a extremidade 3' vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Enquanto uma está nesse sentido, enquanto um está aqui nesse sentido, o outro está no sentido contrário, tá? Então, ele vai adicionar um prime 3' aqui e começa a crescer nesse sentido. Aí, aqui no já abriu, ele torna a adicionar outro prime. Gente, só o que me faltava agora era a furadeira. Pra saber. Mas vocês conseguiram entender esse negócio aqui? Entendi. Ei, professor, me diga uma coisa. Digo. Essa parte de baixo, no qual o senhor até desenhou um primer aí, azulzinho, que tem a extremidade 3' virada para lá, no caso, porque ela cresce, a gente olhando para cá da esquerda para a direita. Certo. Vai sobrar algumas bases nitrogenadas para trás que não foram, assim, bem nessa parte branquinha aqui, antes do prime que o senhor desenhou. Será que não vai sobrar alguma sem replicar ou alguma coisa assim do tipo? Porque ela começa no meio e vai pegar. Existe sim. Existe sim. É tanto que, à medida que essa fita contínua que vocês estão vendo aqui, que é a fita de cima, ela é adicionada só um primer. Na fita de baixo, é adicionado vários primers. Por exemplo, adicionou esse primer aqui, né? Beleza, ele vai sintetizar nesse sentido. Só que a fita de DNA dupla sendo formada vai crescer nesse sentido, no sentido da setinha verde, enquanto as fitas de DNA estão sendo abertas no sentido contrário. Então, quando sintetizar aqui, significa que nesse intervalo aqui já existe muita fita sozinha, que teoricamente ela não seria sintetizada, mas aí eles tornam a adicionar outro primer. E aí torna... Entendi. Entendeu? Entendi. Mas isso aqui tem um impacto gigantesco lá no final da replicação, né? Porque no final da replicação isso aqui não vai acontecer, vai ficar sempre uma parte que não é replicada. Entendeu? Entendi. A gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, e aí, gente, está sendo ótima essa aula de hoje, né? Já teve queda de energia, ou queda de internet, enfim. Agora estão batendo ali com alguma coisa. Mas tá dando pra ouvir de boa. Pelo menos eu não tô me incomodando, não. Tá dando pra... Quando incomodar vocês falam. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Essa aqui seria uma visão geral do que acontece com o aparato da replicação, né? Aqui, esse pontinho preto é a origem da replicação, forma duas forquilhas de replicação, né? Uma vai se abrir nesse sentido, a outra no sentido contrário, né? E aí, né, cada forquilha dessa aqui vai ter a fita descontínua e a fita líder. Fita contínua e a fita líder e a fita descontínua, tá? Tá vendo aqui, ó,
cada pontinho vermelho desse é como se fosse um novo prime, entendeu? Entendi. Uhum. Aí adicionou um prime, cresceu. Adicionou outro prime, cresceu. E aí ela vai juntando depois. Tem uma enzima que é responsável por fazer essa ligação aqui entre retirar o prime de RNA e adicionar só o DNA. Esqueci o nome dela agora. Bom, isso aqui aqui, ó, aqui a gente já tem o prime em vermelhinho, a DNA polimerase, né? As SSBs e a DNA girase. Professor, só uma dúvida. Eu também nunca lembro o nome dessa enzima que volta aí para tirar os prime. Mas me tira uma coisa que eu fico na dúvida às vezes. Ela tira toda a sequência do prime ou ela só vai substituir a uracila? Olha, agora é uma pergunta interessante, mas assim, o que eu li da última vez, do último material que eu li, ele tira o primer. Né? Pois eu também sempre tinha entendido assim. Aí quando foi agora surgiu essa dúvida, né? Que seria mais fácil ela tirar só a uracila. Mas também eu sempre entendi assim, que tirava era o primer. Quando foi agora me bateu essa dúvida mesmo. Porque no material que eu li, ele sempre falava, assim, nos materiais que eu li, nunca foi assim, categórico. Uhum. Aliás, sempre foi muito categórico em afirmar que tirou o primer. De fato. Uhum. Pois tá. Gente, a helicase é a que quebra aqui, não foi? Esse a gente viu agora. Helicase, é essa mesmo. Que quebra as pontes de hidrogênio. Ela quebra porque. Eu sempre confundo ela com a outra. A girase, acho que ela segura a tensão, né? Pra não rolar, para não enrolar de novo. É a mesma. Eu acho que é ligase, DNA ligase. Que ela liga os fragmentos de Okazaki. Professor, Bom, aqui, para quem perguntou ainda agora, naquela hora, tá? A fita contínua, ela só bota um primer e aí ela continua todo o tempo, né? Agora, a fita que é descontínua, tá vendo aqui, ó? Aqui é um primer, aí vamos começar daqui, ó. Ó, DNA ligado, tá vendo? Aqui, bem no 7. Então, o que a gente tem, ó? Ele abriu a fita, e aí aqui a gente tem a adição de um prime. Aí, quando adiciona esse prime aqui, não sei se você consegue ver o apontador aí, né? Dá para ver. Aí ele vai sintetizar nesse sentido. Só que à medida que ele vai sintetizando a fita molde nesse sentido, vai abrindo mais fita para cá. Então, há uma necessidade de adicionar outro primer. E aí ele vai, beleza, torna a adicionar nucleotídeo. Aí, termina aqui. A gente vai ter uma fita dupla, e que essa fita dupla, a gente tem pedaços de primer e pedaços de DNA. Aí vem a DNA polimerase 1, retira o primer. Né? E aí vem a DNA ligase e completa com os nucleotídeos de DNA. Entenderam agora, todo mundo? Eu entendi. Arthur, Antônio Marcos. Ok, professor, tranquilo. Tá? Então, aqui a gente tem essa adição de primer, sequência. Adição de primer, sequência. Em uma das fitas, é o que a gente chama de fragmento de Okazaki, tá? Ver se eu falei tudo, né? Ó, aqui é interessante a gente falar que existe vários tipos de DNA polimerase, né? Agora, tem duas que são mais importantes, né? Que são convencionalmente bastante frequentes nos livros, que é a DNA polimerase 3,
certo? Essa DNA polimerase 3, ela vai sempre vai adicionar nucleotídeos. Já a DNA polimerase 1, ela está aqui, ó, com a função de tirar o primer, tá? Ela retira o primer, certo? Então, essas duas, elas são, tipo assim, as duas DNA polimerase mais importantes. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Acho que não. Falei das enzimas, né? A primase, que adiciona o primer, eu esqueci o nome delas, as SSBs, né? Que impede que elas se unam. Aqui é para ter uma topoisomerase, que vai aliviando a tensão. E aqui a gente tem a helicase, que vai quebrando as pontes de hidrogênio. A DNA polimerase 3 nas duas fitas, né? Que ela vai ter que adicionar nas duas fitas os nucleotídeos. E a DNA polimerase 1, que retira o primer, e a DNA ligase, que faz a ligação entre os fragmentos de Okazaki. Bom, essa figura eu tinha botado ela aqui para mostrar como é que é feito a síntese das fita contínua e fita descontínua, mas eu acho que a gente já discutiu bastante ali. Beleza. Isso aqui, gente, é um esqueminha, né, uma visão mais ampla e resumida, né, de todas as figuras, né, do que é a replicação. Então, aqui a gente tem a fita dupla de DNA, a outra fita dupla, né? Aqui a gente tem as fitas parentais sozinhas, né, sem estarem ligadas, né? E aqui a gente tem as enzimas que atuam, a helicase, na quebra das pontes de hidrogênio, né? Aqui a primase adicionando fragmento de Okazaki, aqui ó, já tem um fragmento aqui, tem outro fragmento aqui, né? Um prime aqui, um prime aqui. Então ele vai crescer nesse sentido, e esse vai crescer nesse sentido até alcançar aqui. Por sua vez, à medida que isso aqui for aumentando a abertura, vai vir outro fragmento de Okazaki para cá. Bom, a DNA polimerase. Tá faltando algumas enzimas aqui, né? Não deu para falar. Bom, é interessante a gente mencionar que o DNA tem mecanismo de reparação para diminuir a frequência de erro no paramento de nucleotídeos. Então, é natureza, mas a natureza falha, né? Então, às vezes, eles adicionam nucleotídeos a mais, às vezes, nucleotídeo a menos, né? Então, é necessário que ocorra um mecanismo de reparo. Então, com relação a esse mecanismo de reparo, ela é feita também por uma DNA polimerase. Só que essa DNA polimerase, a atividade dela é chamada de atividade exonuclear. Então, o que a gente tem aqui, ó? Na figura a gente tem uma fita molde e aqui tem um iniciador, o primer, tá? Logo, a gente tem um G que não está ligado a ninguém. Se é uma molécula de DNA que a gente está trabalhando, esse G se liga a uma citosina. Beleza, ele vem aqui e vai se ligar. E aí a DNA polimerase vai continuar fazendo o trabalho dela. Mas aí pode chegar um momento, que aí a gente vem para a figura B, de que ao invés de ter um C aqui se ligando ao G, a DNA polimerase ela traga um A. E aí a gente sabe que G não se liga a A. Beleza, tá aqui, ó, o G, ele adicionou o nucleotídeo, vai ter a ligação fosfodiéster, mas não vai ter a ligação de ponte de hidrogênio, certo? Essa ligação, ela não é equilibrada. Então, o que acontece?
a DNA polimerase vai vir aqui, vai retirar esse A, essa adenina, e aí reinicia novamente com a DNA polimerase com com o nucleotídeo correto. E aí, uma vez o nucleotídeo correto aqui, ela dá sequência novamente. Se houver algum erro, ela recomeça com todo o procedimento de novo. Tá? Bom, é interessante a gente falar disso aqui, né? Lembra que eu não lembro, não conheço a voz de todo mundo, né? Foi a Clara que perguntou, não foi, Clara? Sobre ter um fragmento que tem uma parte da molécula de DNA que não é. Foi eu, Maria Michele. Ah, beleza. Pronto, Michelle. Então foi aqui. O que é que a gente tem, né? À medida que a fita descontínua vai sendo sintetizada, ela vai chegar, quando chega no final do cromossomo, ele vai ter uma parte desse cromossomo, ele não vai ser sintetizado, porque não vai ter espaço para adicionar novos primers, tá? É como se o cromossomo fosse, deixa eu tentar desenhar aqui. É como se o cromossomo fosse isso, né? E aí o primer vem aqui, cresce isso, o primer vem aqui, cresce isso, o primer vem aqui, cresce isso, o primer vem aqui, cresce isso. E aí agora não tem mais lugar para o primer. Então, teoricamente, esse fragmentozinho no final, isso aqui, ó, ele é perdido. Então, a cada ciclo de célula ocorre uma perca desse pedacinho aqui, certo? Da fita descontínua. E aí, se não tivesse nenhum mecanismo de reparo, a gente ia ter sérios problemas, né? Mas, felizmente, existe um mecanismo que é pela ação da telomerase. Então, a telomerase, ela vem para tentar minimizar o impacto dessa perca, certo? E funciona, certo? E funciona. Então, quando ocorre isso, né? Quando ocorre isso, a telomerase ela vem com uma sequência de RNA. Eu estou descrevendo aqui na figura B, viu, gente? Ela vem, por exemplo, essa linha de baixo aqui, ó, essa sequência de baixo é a fita molde, certo? Certo. Então, essa fita molde, ela não vai ter aqui essa parte complementar, a de cima, finalizou aqui bem na cinturinha. Aí a telomerase vem, adiciona uma sequência de RNA aqui, aí ela continua a sequência embaixo, depois ela sai e aí só faz o complemento, certo? Ou seja, isso aqui vem com o objetivo de dar uma estabilidade, né, para o cromossomo. E aí, como o próprio nome diz, é telomerase, porque é no final do cromossomo. Existem algumas pessoas que têm esse problema com essa enzima telomerase, né? Então, são pessoas com doenças congênitas e que essas pessoas, elas ficam, sei lá, com 10, 15 anos, né? Ficam com a aparência de pessoas bem mais velhas, com pessoas de 50, 60 anos, sabe? Porque ela não tem o funcionamento da telomerase da forma correta. Certinho?